Faz o quê? Com mais 8 rodadas de campeonato. Enfia onde? O senhor Renato Portaluppi vai fazer assim com os dedos e vai ter 14 meses no ano? Após o anúncio oficial da paralisação do Campeonato Brasileiro por 2 semanas, em decorrência das inundações lá no Rio Grande do Sul, outros pedidos foram sendo formalizados ou só citados. Mas nem todos esses pedidos, principalmente que está vindo lá do Sul, estão sendo atendidos. Eu não estou falando de ajuda humanitária não, mas sim em relação ao Campeonato Brasileiro. Por exemplo, Renato Gaúcho citou, ou pelo menos provocou, a ideia de não ter rebaixamento para os 3 times gaúchos. Evidentemente que os 3 estão sendo prejudicados de maneira direta, Juventude, mas principalmente o Grêmio e Inter, que fica em Porto Alegre, que ainda está debaixo d'água, mas me parece que esse pedido aí do não rebaixamento não está sendo bem-vindo nem sequer em alguns torcedores lá do Sul. Foi o Renato que disse isso, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui no que a galera lá da Jovem Pan discutiu sobre esse assunto, especialmente o Mauro César. Mas primeiro o Pilhado vai explicar o que houve. Que declaração foi essa do Renato? Vamos lá, Pilhado. Renato Gaúcho deu uma entrevista ontem para o Sport TV, onde ele deixou, clara a sua posição, primeiro sobre a tragédia, dizendo o quanto ele ajudou lá na tragédia, que foi recomendado que as pessoas que pudessem saíssem do Rio Grande do Sul, e por isso que ele saiu do Rio Grande do Sul, falou de momentos que ele viveu lá, e uma ideia que o Renato deu ao vivo ontem foi que não houvesse rebaixamento nesse ano, porque ele acha que foi uma ideia, não teve nada, nenhum pedido formalizado, mas partindo de um cara influente como Renato Gaúcho, pode ter certeza que pelo menos umas meia dúzia de cartolas vão tramar alguma coisa, se essa ideia for para frente. Internacional e Juventude vão sair muito prejudicados, primeiro, por não jogarem em casa. E ele disse, não vamos ter nossa casa para jogar. E segundo, também, pela situação do campeonato, da tragédia no Sul, por tudo que aconteceu, pelo psicológico dos atletas. Agora, é complicado acontecer isso, porque o que ele pede é que a CBF não rebaixe ninguém, mas que subam os 4. Não, peraí, não rebaixam os 3 do Rio Grande do Sul, Grêmio, Inter e Juventude. Pelo menos foi o que eu fiquei sabendo. Então eu fiquei meio que na dúvida aí, como eu tô gravando esse vídeo meio que em cima do assunto, então vou ficar devendo essa informação. Mas me ajuda aqui, coloque aqui embaixo, escreva aqui embaixo nos comentários se você viu essa entrevista do Renato, se ele pediu não rebaixamento para os 3 times gaúchos ou não rebaixamento no geral, para os 20 clubes. Ou seja, vão ter 24 clubes no Brasileiro do ano que vem. Vocês acham que tem fundamento o pedido do Renato Gaúcho ou não? Não tem como, Mauro, ficarem com 24 clubes na Série A do Brasileiro? Essa ideia é esdrúxula. Você vê como eu te conheço? É esdrúxula. É uma sugestão tacanha do Renato. Eu não sei como é que ele consegue se preocupar com isso, tendo saído de onde ele saiu, da situação que estava lá, que ele viveu. Ele estava no hotel alagado. Ele está preocupado com o quê? Com o rebaixamento de time de futebol? Ele deveria estar preocupado com as pessoas que estão lá passando um perrengue danado. Faz o quê? Com mais 8 rodadas de campeonato. Enfia onde? O senhor Renato Portaluppi vai fazer assim com os dedos e vai ter 14 meses no ano? Onde vai enfiar esses jogos todos? E o custo disso para o futebol brasileiro para depois? Isso só se justificaria se acontecesse, como você falou mais ou menos aí, como houve na Turquia, que eu já expliquei aqui a situação. Houve um terremoto na Turquia ano passado, morreram 50 mil pessoas, mais de 50 mil pessoas, a maioria na Turquia, alguns na Síria, foram 49 mil mortes mais ou menos na Turquia. Foi. E 2 times não puderam continuar no campeonato porque a cidade foi devastada pelo tremor. Então esses 2 times saíram do campeonato, eles não jogaram mais, levaram WO em todos os jogos e não foram rebaixados. Ficaram mais 2 times no campeonato turco do ano seguinte. Aí não teve jeito, E lá eles têm um calendário muito mais arejado do que o nosso. É mais fácil você adaptar. Aqui não tem espaço para mais nada, ainda faltam datas. Se o Grêmio e o Inter, de fato, como você falou, não pudesse mais jogar, ok. Então, junto com isso, o Renato tinha que sugerir o seguinte, olha, o Grêmio não tem condição de jogar, nós vamos parar, todo mundo para, o Inter também para, e a gente no ano que vem não vai ser rebaixado. É isso. Se não disputasse o campeonato. Aí segue o campeonato, os 2 saem do campeonato, Aí, no caso, vão cair, não vai cair nenhuma equipe e vão subir 4 equipes, não vai ter jeito, porque não tem como rebaixar outros e preservar os 2. Ou então, como foi na Turquia, você mantém o rebaixamento das equipes e preserva em comum acordo aqueles que saíram do campeonato por força maior, que já tiveram um enorme prejuízo não jogando mais futebol, não é isso? Aí faria sentido. Meio que faria. Querendo ou não, Grêmio e Inter, principalmente, o Juventude também, mas Grêmio e Inter, que nesse momento estão debaixo d'água lá na região de Porto Alegre,
eles, pela ideia aqui do Mauro César Pilhado, né, eles poderiam sim requisitar o não rebaixamento, porém também eles teriam que abrir mão de seus jogos, né, do Campeonato Brasileiro, que também abriria a mão de renda, abriria a mão de muita coisa. Mas, pelo que eu fiquei sabendo, o Internacional já voltou a jogar, inclusive já voltou a treinar, inclusive vai jogar em Caxias do Sul. Provavelmente vai ser no estádio Centenário. Pois não, estão aqui treinando em São Paulo, vão voltar a jogar. O Inter ontem comunicou que vai jogar em Caxias do Sul, que é dentro do estado do Rio Grande do Sul. Porque lá em Caxias o Juventude vai jogar lá. Ele vai jogar contra o Delfim no dia 8, tem um jogo antes que vai ser aqui em São Paulo, vai ser em Itu, né? Sim. E depois contra o Belgrano. E depois contra o Delfim, o jogo vai ser no dia 8 em Caxias do Sul. O Inter comunicou isso oficialmente ontem. Então... pela Copa Sul-Americana. O Internacional tá envolvido na Copa Sul-Americana, o Grêmio na Libertadores. A Conmebol já adiou esses jogos deles, já remarcou, inclusive, os jogos de Grêmio e Inter. Me parece que, pelo que o Mauro falou, o Inter vai mandar um jogo contra o Belgrano, Sul-Americana, lá em Itu, interior de São Paulo, e contra o Delfim vai jogar em Caxias do Sul, provavelmente no Centenário, quando o Inter, durante muito tempo, também jogou lá, né? E o Grêmio, geralmente, quando vai para Caxias do Sul, joga ali no Jacone. Se você tem a situação é caótica, isso a gente sabe, ninguém está minimizando aqui, mas há condições para treinar e para jogar. Em outra praça, como já aconteceu com vários exemplos que citamos aqui de clubes que por outras razões tiveram que jogar em outro lugar, como os clubes de Israel que jogaram competições da UEFA na Hungria nessa temporada por conta do conflito Israel-Hamas, né? Os times da Ucrânia, itinerantes por conta de todos os conflitos, desde a invasão da Crimeia pela Rússia em 2014, entre outros exemplos. E o próprio Independente Del Valle. O Renato deve lembrar bem. Ele, em 2021, ele foi ao Paraguai com o Grêmio jogar contra o Del Valle. Fase preliminar da Libertadores. Só que o Del Valle é do Equador, né? E naquela época, por conta de tudo aquilo que estava acontecendo no mundo, o Equador suspendeu a entrada de estrangeiro, então o Del Valle teve que jogar um jogo contra o Grêmio e eliminou o Grêmio no Paraguai, a milhares de quilômetros de distância da sua casa. Por que não foi no Equador esse jogo? O Del Valle, para quem não sabe, é um time do Equador. Porque no Equador, na pandemia, houve um momento que o governo proibiu a entrada de estrangeiros. O Del Valle saiu para jogar no Paraguai. O Grêmio foi lá e jogou, perdeu os 2 jogos, lá em Porto Alegre. Renato foi demitido logo depois disso. Por que não jogaram os 2 jogos, então, em solidariedade lá em Assunção, no Paraguai, já que ele gosta de dar sugestões? Né? Não, vamos jogar os 2 no Paraguai, para ter isonomia. Alguém pensou em isonomia naquela ocasião? Não, acho que nem agora também, né? Bom, eu vou parar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu não sei se isso é oficial, mas foi uma opinião do Renato. A minha dúvida é se ele pediu o cancelamento do rebaixamento de todos os times ou só os times do Rio Grande do Sul. Aí eu acho que o correto seria, pelo menos é a minha visão, realmente, se não vai ter rebaixamento, também não joga. Abre mão dos jogos, senão vai ter que jogar em outro lugar e a vida segue. Tem que seguir, não tem jeito, né? Tem que dar um jeito de arrumar a volta do Campeonato Brasileiro, porque a vida vai continuar e a gente teve casos semelhantes, como por exemplo o acidente da Chapecoense, em que prometeram rebaixamento. Me parece que a Chape não aceitou o rebaixamento naquele brasileiro no ano seguinte, 2017, ou pelo menos por 3 anos. E os outros times foram lá e emprestaram seus jogadores para Grêmio, Inter, Juventude. O Palmeiras, o Flamengo e o São Paulo, até alguns dias atrás, apertaram as mãos e ofereceram centros de treinamento e estádios ali para o Grêmio, Inter e Juventude jogarem, né? Os jogos que não foram adiados, que agora foram adiados, né? E vamos ver, a Juventude vai jogar em casa, tem um jogo já marcado para jogar em casa. O Inter vai jogar em Caxias do Sul, como mandante também Itu, em São Paulo. E resta agora saber onde serão os jogos do Grêmio na Copa Libertadores. Tem muita gente dizendo que vai ser no Paraná, só não sei em que estádio. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa o like maneiro aí. Também se inscreva no Planeta Futebol Clube se não conhece o canal, ative o sino das notificações e fica ligado que eu tô ansioso para o início da Eurocopa e da Copa América, que começa em junho. Antes tem final da Champions, Conference League, Liga Europa. Tem muita bola para rolar também aqui pelo futebol brasileiro em relação a esse assunto também, tá? Então me segue aí e fica ligado aqui no Planeta Futebol Clube. Vou ficando por aqui, valeu e até a próxima.